O Invasor foi o seguinte, Beto fez 3 videoclipes para uma banda chamada Titãs, da qual eu fazia parte. O Beto me chegou depois da apresentação de estreia, aquela euforia no camarim, todo mundo, demais, o show foi sensacional, as pessoas te pegando e tudo mais. O Beto falou, você vai fazer o meu próximo filme? Eu falei, lógico, Beto, valeu! Do mesmo jeito que eu falei com todo mundo naquela noite, né? Todo mundo muito eufórico e tal. E depois saí pensando, que loucura, né? Amanhã o cara nem vai lembrar disso e tal. Na primeira hora do dia seguinte, o Beto me liga para dizer, então, o filme é o seguinte e tal. E eu falei, mas Beto, eu conheço os teus 2 filmes, eu conheço os teus filmes, são maravilhosos, com atores incríveis, eu não sei fazer isso. E aí o Beto simplesmente falou, você sabe, você vai lá e arrebenta, com a mesma euforia, né? Você vai lá, eu sei que você faz. Daí me convenceu, enfim. O fato é que na primeira reunião de leitura de texto na mesa que nós fizemos, todo mundo se divertia muito com o Invasor. Nas cenas em que eu chegava e falava, e entrava e tal, e aí o Marco e o Alexandre, né? E o que esse cara tá fazendo aqui? Não sei o que lá. E aí, mano, tal. Ainda com o texto sem a participação do Sabotagem, né? Sem a releitura, tal, mas ainda no original era hilário, né? As invasões eu comecei a construir o personagem ali sem me dar conta disso, quando eu me dei conta de que ele não pode ser divertido. Essa gente não pode estar achando graça e torcendo para o bandido. Eu tenho que ser terrível. As pessoas não podem estar do meu lado na primeira cena do filme e falar, vai lá, cara! Tal, ele é demais. Não, elas têm que ter... Eu tenho que ser asqueroso, eu tenho que ser repulsivo. As pessoas não podem estar comigo. Né? E eu comecei a maquinar isso, e falei, o meu personagem não é isso, até que o Beto trouxe o Sabotagem, e aí aconteceu uma mágica fantástica, que é essa sintonia, cumplicidade instantânea que a música traz pra gente, né? E naquele momento, naquele instante, então a gente os dois passando uma situação num terreno totalmente novo, né? Numa situação ainda não explorada, a gente se agarrou um no outro também, porque falou, vamos dar conta disso aqui, o que é isso? Não, vamos... E aí a gente reescrevia o texto do Marçal, e aí foi a coisa mais divertida de todas, né? Porque o Sabota, ele é aquele cara que é um poeta, que represa na memória uma quantidade de opções, de variações sobre o tema, das coisas que ele ouviu na quebrada, né? Que são na verdade o tecido com o qual ele vai construir toda a obra dele, né? E ele botou tudo isso a serviço do nosso texto, do nosso... E aí a gente fazia uma releitura de cada frase que eu dizia, e ele dava várias opções, a gente levava essas opções para o Beto, 15 minutos antes de entrar em cena, né? E falava... Com uma memória diferente, e falava a minha versão é outra. Né? Ótimo, vamos comparar as versões. Imprima-se a lenda. E aí o Beto se divertia, né? Mas logo dizia, não, isso aqui é indizível. E o mais divertido era ver, e depois o que a gente assiste no filme, a reação do Rica e do Alexandre, quando não tem uma deixa daquilo que eles tiveram no texto original, né? Nada daquilo consta. Então eu entro e digo coisas estapafúrdias, eles ficam o tempo inteiro, mas o que ele está falando? O que ele falou? Mas o que esse cara está fazendo aqui? E era verdade, o que eu estava fazendo lá, primeiro, era uma verdade, né? Convidado pelo Beto, e segundo, o que eu estava dizendo, que era aquilo que o Sabotagem fez a tradução, né, para o código muito característico, né? O Paulo estava lançando um trabalho solo, durante as filmagens, ele estava lançando um trabalho solo, um disco solo, que ele levava uma banda, era muito bom. Semanas antes, nas últimas semanas antes de rodar, de filmar, eu ia numa sala da produtora com o Sabotagem, o Paulo e o Jack Daniels,
né? Aí eu botava a câmera, aquelas câmeras VHS, e a gente lia o roteiro. A gente fez muito isso. Aí o Sabota dava versões daquele diálogo. E a gente gravava, né? Muito bem. O que eu fazia? Eu editava esse texto, né? Editei o texto, né? A cada passagem. E quando ele chegava no show, no camarim, noite virada, ele pegava o texto editado, não sei como decorava, e entrava em cena. Ele estava completamente entorpecido e dava uma Era ótimo pro personagem isso. Fazia tudo outra vez. E aí, ele falava o texto e o Alexandre Borges e o Marco Rica, que são daqueles caras que têm roteiro tudo grafado, palavra tônica, tudo decorado, dava de frente com o texto todo atravessado, cheio de gírias. E logicamente que esse incômodo do Marco e do Alexandre era bom pro filme. Ou seja, o incômodo dos outros dois atores foi assimilado ali e era bom. Então a gente defendia mesmo do Alexandre e o Marco a cada dia. Ia ser uma surpresa de filmagem. Para mim foi uma experiência única que eu não pretendo repetir, porque começou assim, eu vou contar completo, daí você conta as suas versões também. Nunca mais Eu comecei a escrever o livro, né? Não quero mais, Deus me livre, eu envelheci uns 10 anos nessa brincadeira. Eu comecei a escrever o Invasor por razões que não vale nem a pena abordar aqui, porque eu estava olhando a violência ao redor, eu vim do jornalismo policial, então resolvi contar uma história de um cara invasor. Nunca me esqueço que, na festa de encerramento das filmagens de Ação entre Amigos, o segundo filme do Beto, nós estávamos numa boate ali em Pinheiros, e o Beto uma hora falou assim, vamos fumar um cigarro lá fora. Naquele tempo eu fumava, todo mundo fumava, o Brasil fumava. A gente saiu lá fora para conversar e virou para mim e disse assim, qual é o nosso próximo filme? Eu falei, nosso próximo filme eu não sei, eu sei qual é o meu próximo livro que eu estou escrevendo. Como chama? O Invasor. O que é Invasor? É ET? O que é? Falei, não, é um cara que vem da periferia, etc. Dei para ele o que eu sabia do livro. Eu não sabia o livro inteiro, é assim que eu escrevo. Quando eu leio isso para o Beto diz, vamos fazer um roteiro. Foi uma circunstância única. Eu adoro ter participado. Adoro, acho assim, maravilhoso você poder falar, caramba, eu fiz parte desse negócio. E quando eu comecei a escrever o livro, eu sabia que seria uma história violenta. Muito violenta. E eu já do livro, eu comecei a pensar, sabe o que eu vou fazer no livro? Não vou descrever nenhuma cena de violência. A violência estará presente, mas não será descrita de forma gráfica. Naquele momento, juro para você, eu fui na mostra de cinema e vi o primeiro filme importante do Michael Haneke, Violência Gratuita, onde todas as cenas de violência acontecem fora de quadro. Você sabe que tem violência, ouve até o barulho. E aquilo me mostrou que eu estava certo. Eu falei, caramba, ótimo. O Beto vinha com uma recusa de fazer um filme nesse sentido, revólver presente, como tinha Matadores, como tinha no Ação entre Amigos. Então foi ótimo, porque a gente combinou. Ele não sei se você vai lembrar disso, não tem um tapa, um tiro no filme. Não tem nada, é um filme extremamente violento e ele não tem um tiro. Tem arma sim, porque o Marco, quando ele está no motel, derruba a arma no chão. Mas é isso, não tem. A cena mais violenta que tem é do Alexandre e do Marco naquela academia, que os dois se pegam e tal. Não tem, então para mim era assim, legal, vamos contar algo sem mostrar. Eu queria primeiro só trazer um pouco o Sabotagem para a cena, porque o Sabotagem, ele é um sujeito que apareceu pra gente, porque ele chegou para nós uma fita, ele estava procurando locação, uma amiga do Renato tinha feito uma pesquisa de locação lá no Canão, lá na Água Espraiada, e o Sabotagem que apresentou a locação. E tinha a câmera, né, a menina atrás dele, pegando toda a crônica desse quarteirão de favela ali na Água Espraiada. Aí eu falei para a menina, olha, a locação a gente não quer, mas o cara, passa o telefone dele para nós. Aí eu conversei com ele 10, 15 minutos que seja, mas eu peguei, dei o roteiro na mão dele e falei assim, Sabota, lê e vê se você está de acordo, você gosta do que está ali escrito, você vai ver nossa atitude aí em relação a essa questão, e aí a gente volta a conversar. Aí ele voltou, falou, Betão, o bagulho é louco. E aí começou a história, né? Além de tudo, chegou numa parte final, no começo dos dias das filmagens, das primeiras semanas, o Sabotagem até ia na filmagem. Mas chegou uma hora que o Paulo já não estava pensando,
Porque ele tava... Cada cena dele no filme, louca, ele deu um show em alguma cidade do interior de São Paulo e ele veio direto sem dormir. E quando você está muito cansado, você não pensa, você se joga na loucura mesmo, na emoção, e vai que vai. Então, do personagem. Do personagem. Então, depois de algumas semanas de filmagem, ele já A estava... loucura, não sei o quê, estou falando do personagem. Então, e o que o Sabota, vendo a gente filmar, ele começou a escrever letras que o Instituto gravou. E o que é muito importante no filme é porque ele faz esse comentário social. A letra do Sabotagem do rap faz o comentário social do filme, e aí ele cresce em várias camadas e atinge esse lugar que você falou sobre o comentário da sociedade brasileira, essa hipocrisia que há entre o centro e a periferia e tudo mais. A gente fez um filme, na época era BO, né? Era BO. E o que aconteceu? A gente estava tendo, a época, o pré-apagão. A cidade apagou aqui. Teve uma época, uma crise aqui, que teve que começar a desligar luz do poste e tudo mais. Então eu trabalhei com o Toca Seabra, chamei ele veio me procurar para fazer filme junto. Falei, normal, vamos fazer, Toca, mas é o seguinte, eu não quero refletor. É o mínimo de refletor que tiver, vamos usar luz do cenário, vamos botar abajur, luz aqui e tudo mais, e vamos trabalhar o máximo possível com a luz cenográfica. E uma outra coisa, foi o primeiro filme no Brasil que foi feito com negativo, passou para o digital, foi finalizado no digital e depois passou de volta para o filme. Então ele é um filme que tem essa complexidade aí, que viabilizou o filme. Aquela cena final na Água Espraiada, quando antigamente tinha aquele 3 andares de barracos, como é que a gente filmou? Com uma caminhonete na frente do ator, com um refletor virado para ele e um refletor virado para a favela. Às 5 horas, 6 horas da manhã, o tráfico pedindo para, pelo amor de Deus, abrir, os caminhões querendo passar, porque é trânsito de quem vem lá da Imigrantes, que tem que pegar a marginal, nós segurando o trânsito, bater o carro, e aquele plano com o pavilhão 9 ele andando, é um take só e com uma caminhonetinha na frente com 2 refletores, porque não dava para a gente iluminar tudo aquilo. Possível, né? Então, tem muito desse procedimento que a gente fez, que para a época não tinha. Os fotógrafos realmente gostavam de botar refletor. E você vê essa coisa do efeito de muito grão, realmente tinha muito grão. E a gente vê no decorrer do filme, você pega o começo do filme até ele mais bem exposto. Mas vai chegando no final, as cores vão empenando. E naquele momento, você pega o cartaz do filme, o próprio filme, ele é empenado em verde e amarelo, né? Mas uma coisa que eu vi, que eu não tinha... a gente fez uma sessão no Cine Sala nos 15 anos do Invasor, com os filmes nossos estão todos remasterizados em HD, estão todos, alguns deles em DCP hoje e tal. A gente exibiu em DCP, com cópia... sabe, com estabilidade, não tem problema de perfuração, a imagem fica fixa, com as cores mais originais e tal. Agora, eu gostei muito, naquela hora que ela está deitada, que fica aqueles pontinhos, a cor de rosa batendo, aquilo é a ação do tempo, não existe isso na cópia do filme. Mas é muito apropriado que aquela mulher, sob efeito de uma grande balada de êxtase, de anfetamina e sei lá o que ela tomou naquele dia, e ela ficou toda piscando de cor-de-rosa. Achei um belíssimo efeito. O Miklos lembrou uma coisa, que ele tinha essa preocupação ética ao construir o personagem, de que ele não seduzisse a plateia, porque, afinal de contas, ele é um matador, ele é um pistoleiro, né? Um pistoleiro de aluguel, né? Mas, ao mesmo tempo, o filme é tão complexo que ele tem um lado de ternura com ela, principalmente. A gente não vê um gesto. Ele é violento com o rapaz que vai dar um beijo nela do lado dele, quer dizer, para um machão como ele é, aquilo ele vai lá apertar os bagos do cara depois, né? Mas com ela,
ele é terno. E ele dá um cachorro de presente para ele. Ele é de uma astúcia, ele percebe aquele amor dela por cachorro, aquela coisa, ela menina sozinha, perdeu os pais. Então ele tem todo um jogo de sedução que dá ao personagem um matiz. Ele não é só um bruto, não é um pistoleiro que sai, igual pistoleiro de filme americano, um mauzão. Eu sou mau que nem pica-pau, não é? Não, tem essas... E isso também com o personagem do Alexandre Borges, que é o segundo maior malfeitor do filme, porque ele não tem crise de consciência. O personagem do Marco Rica é dostoiévskiano. Ele vai se acabar, ele vai se destruir de remorso, né? E vai construir essa trajetória muito, muito angustiada e dolorida dele. E o personagem do Alê não tem essa tragédia pessoal. Ele quer se dar bem e tal. Mas, ao mesmo tempo, o filme constrói uma sequência muito terna com ele também, contando a história dos 3 porquinhos para a filhinha. Não é? Então, o filme, em momento algum, ele cria o vilão clássico, né? Só o malvadão. Isso são os grandes filmes, né? Os diretores que têm amor pelos personagens e que matizam. Então, eu acho que isso, revendo o filme, ainda fiquei prestando mais atenção de como houve essa riqueza de construção de personagem, né? Eu sempre fiquei avesso a essa coisa de repetir, né, o bandidão e tal. Não porque eu tenho essa carinha angelical, eu não posso fazer qualquer coisa, né? Mas, de qualquer forma, eu tive essa preocupação, porque eu senti que poderia acontecer isso. O Marcos Jorge, do Estômago, foi um exemplo disso, né? Queria fazer uma homenagem ao invasor. Eu já ficava com uma coisa, não, mas espera, mas como assim? Será? Então, aí... As coisas foram muito bacanas, tudo que aconteceu e tal, e eu sempre quis fazer coisas diferentes, viver outras vidas. O Homem Cordial, que é esse último exemplo que eu dei, eu faço um roqueiro dos anos 80. Então, foi um convite também que me foi feito e eu falei, não, escuta, eu quero outra, eu não quero ser um roqueiro dos anos 80. Sou eu mesmo. Não, espera, eu vou te contar e tal, e realmente a história era completamente diferente. É muito interessante você fazer um personagem que a pele, que está tão próximo da tua pele, né? É totalmente diferente de você, mas também ao mesmo tempo ele é muito próximo. Então é muito interessante viver isso também, porque, por exemplo, na novela você vai viver o Beato, e aí é um negócio completamente, né, uma leitura louca, uma coisa que vai ser diferente e tal, né? Ou então é o vilão do filme infantil, que é um grande barato, que aí é uma coisa quase circense e tal e coisa. Então eu acho que o meu barato foi sempre aprender muito e fazer sempre mais. Agora, o momento em que eu quis fazer mais foi no momento seguinte do segundo que acabou o Invasor em Brasília. Quando acabou aquilo, eu estava tonto e todo mundo começou a me chacoalhar. Porra, foi demais, o que você está fazendo? E eu me dei conta de que eu tinha assistido ao filme e não tinha me visto no filme. Eu assisti o filme como eu assisti todos os outros da minha vida. Eu simplesmente estava lá dentro, mas eu não me dei conta disso. Foi que eu entendi qual era a mágica da coisa. Eu falei, eu quero mais disso. Eu me lembro da nossa conversa no dia seguinte com o Beto telegráfico. Eu falei, puxa, mas ele não tem um amigo aqui, né? Porque os jornalistas falavam para ele, mas por que você, não sei o que lá, como é que você explica? Não sei, o que. Não sei, você não é o crítico, não explica você. E eu do lado dele estava com um sorriso aqui, né? Feliz da vida, fazendo... Bom, eu gostaria de falar um pouco, já que aqui é uma sessão comemorativa da Pandora, eu queria fazer um comentário sobre a Pandora. Porque quando eu estudava cinema, eu tinha um colega, o Dux, que ele tinha um estúdio numa casa ali na frente da Cariopita, da igreja Cariopita. Era uma casa, um sobradinho, fundo, ele tinha um estúdio no fundo, tinha a sala de montagem do Máximo Barro, que foi um professor que até acompanhei ele exibindo filmes em 16mm em algumas instituições na Grande São Paulo. A gente ia para Caieiras apresentar Buster Keaton, eu carregava um filme para o Máximo no projetor e tudo mais. Eu acompanhei o Máximo e ele era um cara que dava aula vendo nos tempos das diligências, né? Era um cara assim, eu aprendi a montar na mão viola com o Máximo, né? Na mão viola. E na sala da frente do sobrado tinha um lugar chamado CDI, que era Cinema de Distribuição Independente.
onde o André Sturm, que é o fundador não só da Pandora, como o cara que assumiu aqui o Belas Artes, ele era jovenzinho, estudante da GV, e ele e a Isa Castro, né? Uma produtora, e na época já tinha dirigido filmes, sendo atriz, produtora, no Caminho das Índias, do Augusto Cevá, né? Então os dois eles tinham uma distribuidora de cinema independente. Naquela época não havia internet, não havia rolos de filmes viajando para lá e para cá, latas, né? E eu tinha feito meu primeiro curta-metragem e coloquei na CDI. Conheci em Gramados, acho que foi estreia em Gramado, e conheci o André lá e deixei o filme com ele e com a Isa para distribuir. A partir daí, ele começa, o André, ele dirigir, ele programar o cineclube da GV, que para nós, naquela época, sem internet, era o cineclubismo, que era a nossa aula, nossa sala de aula, nossa sala de encantamento, né? Tinha aquela coisa de ficar esperando quando é que vem, quando o cineclube traz pra gente, que a gente hoje em dia não tem mais porque a gente vê na internet. Mas a gente tinha essa coisa de frequentar cineclube, tinha o cineclube da GV, o cineclube do Bexiga, e tinha o Oscarito Elétrico, né? O Ademar, que é o dono do espaço, ele era, se não me engano, o programador do elétrico, ou do elétrico e do Bexiga, né? E então é isso. Então o André, ele tinha um cineclube GV que para mim era também um lugar muito legal de ir. E ele já é muito jovem, muito empreendedor, um cara com cabeça de GV, com cabeça de cineasta, louco por cinema, né? Tanto é que é o nome dessa empresa que já nasceu há muitos anos, que era Pandora, que era fetiche do André, que era Luiz Brooks, né? Então eu acompanhei essa história do André e estou aqui em homenagem aos 30 anos da Pandora, muito orgulhoso, porque além de tudo, que eu gostaria de comentar com vocês, que o Invasor foi distribuído pelo André, foi um filme feito com baixo orçamento, né? Naquela época era um filme de baixo orçamento, ganhamos um concurso de BO e nós não tínhamos filme para finalizar. A gente não tinha como oferecer para distribuidoras, naquela época não tinha esses diversos mecanismos de fundo setorial e distribuidoras com incentivo, não era muito complicado distribuir o filme se você não tinha ele pronto, né? A não ser uma Sony, uma dessas grandes, né, que bota um monte de dinheiro, um filme comercial e tal. E o que aconteceu? O André botou dinheiro para finalizar. E lançou o filme do jeito dele, com uma estratégia pequena, mas era uma coisa, a gente se reunia toda segunda-feira no cinema, na distribuidora, lá no Brooklyn, que ele morava ali naquela região, a salinha, a casinha da Pandora era ali no Brooklyn, e eu ia para lá toda segunda-feira, começo da tarde, como ele já tinha um resultado no final de semana, para a gente estabelecer a estratégia da virada da semana. Não é fácil fazer isso aí, tocar cinema no dia de hoje, todo mundo querendo só ficar em casa no Netflix e tal, e a gente teve que tocar sala e buscar filme, projetar, acreditar nessa experiência de luz mágica na tela. Então eu queria mesmo dar parabéns para o André Sturm e para a Pandora, né? E desejar força e vida longa. É isso.